Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Trabalhei como motorista de ônibus por quase 10 anos. Durante esse tempo, aprendi que a madrugada transforma qualquer cidade em um lugar diferente. As ruas ficam vazias. As lojas fecham e o silêncio parece ocupar espaço. Durante 3 anos, fui responsável pela Linha 12, uma rota que ligava o centro da cidade aos bairros mais afastados. Meu turno começava às 8 da noite e terminava pouco antes do amanhecer. Nunca tive problemas naquela linha. Até uma noite de setembro. A chuva caía tão forte que mal era possível enxergar além dos faróis. Faltavam poucos minutos para encerrar meu último percurso quando percebi algo estranho pelo espelho interno. Havia uma mulher sentada na última fileira. Não me lembrava de vê-la entrar. Pensei que estivesse distraído quando ela embarcou. Acontece. Ela usava um casaco cinza e mantinha as mãos cruzadas sobre o colo. Não mexia no celular. Não olhava pela janela. Apenas permanecia imóvel. Continuei dirigindo. Quando cheguei ao terminal final, abri as portas. Última parada. Nenhuma resposta. Olhei pelo espelho. Ela continuava sentada. Suspirei e fui até o fundo do ônibus. Mas quando cheguei lá, o banco estava vazio. Revirei o veículo inteiro. Não encontrei ninguém. Na manhã seguinte, achei graça da situação. Talvez estivesse cansado. Talvez tivesse imaginado. Mas 2 dias depois, aconteceu novamente. Dessa vez, era um homem usando um uniforme de mecânico, sentado no mesmo lugar, imóvel. Quando fui verificar, desapareceu. Na semana seguinte, apareceram 2 passageiros, depois 3. Sempre surgiam sem embarcar. Sempre desapareciam antes que eu pudesse alcançá-los. Nenhum falava. Nenhum se movia. Nenhum parecia notar minha presença. A única coisa que tinham em comum era a expressão. Pareciam preocupados, como pessoas esperando algo inevitável. Com o passar dos meses, comecei a me acostumar. Por estranho que pareça, deixei de sentir medo. Eles nunca causavam problemas, apenas apareciam, sentavam e desapareciam. Até a noite em que tudo mudou. Era inverno. Uma neblina espessa cobria as ruas. Eu estava atravessando uma avenida pouco movimentada quando ouvi o sinal de parada tocar. Pela primeira vez. Olhei pelo espelho. Os passageiros estavam todos olhando para mim. Meu coração disparou. O sinal tocou novamente. E novamente. E novamente. Então todos levantaram os braços ao mesmo tempo, apontando para a direita, para uma rua secundária. Não sei explicar porquê, mas obedeci. Virei o volante. Abandonei a rota principal e entrei na rua indicada. Segundos depois,
ouvi um estrondo ensurdecedor atrás de mim. Olhei pelo retrovisor. Um caminhão sem controle atravessou o cruzamento que eu acabara de evitar. Ele atingiu um poste, derrubou uma banca de jornal e só parou depois de colidir contra um muro. Se eu tivesse seguido em frente, meu ônibus estaria exatamente ali. Parei o veículo. Minhas mãos tremiam. Olhei para trás. Todos os passageiros tinham desaparecido. Os bancos estavam vazios. Completamente vazios. No dia seguinte, as notícias confirmaram que o motorista do caminhão sofreu um infarto enquanto dirigia. O acidente aconteceu exatamente no horário em que passei pelo local. Desde aquela noite, os passageiros ainda aparecem de vez em quando. Nunca muitos. 1 ou 2 apenas. Sentam no fundo do ônibus, permanecem em silêncio e desaparecem antes do final da viagem. Mas uma coisa mudou. Agora, eles não parecem preocupados. Quando os vejo pelo espelho, alguns estão sorrindo, como se soubessem que fizeram a escolha certa naquela noite. E de alguma forma, sinto que ainda estão viajando comigo, garantindo que eu chegue ao destino. Eu sempre fui o último aluno a descer do ônibus escolar. Minha casa ficava longe da cidade, em uma estrada cercada por mata fechada. Depois que todos os outros estudantes iam embora, restavam apenas eu, o motorista e o silêncio. Havia algo estranho naquele trajeto. Todas as tardes, o motorista diminuía a velocidade ao passar por uma velha construção abandonada no meio da floresta. Não era uma parada oficial. Não havia placa, banco ou moradores por perto. Mesmo assim, ele sempre reduzia a velocidade por alguns segundos antes de seguir viagem. Durante anos não dei importância, até o dia em que perguntei: "Por que você sempre desacelera naquele lugar?" O motorista permaneceu em silêncio por alguns instantes. "Hábito antigo", respondeu. Mas sua expressão dizia outra coisa. Na tarde seguinte, resolvi observar melhor. Quando nos aproximamos da construção, vi uma figura parada na varanda. Parecia uma pessoa. Só que havia algo errado. Ela era alta demais, magra demais, e permanecia imóvel, como uma fotografia. Quando o ônibus passou, a figura virou lentamente a cabeça na minha direção. Senti um arrepio imediato. Olhei para os outros alunos. Ninguém parecia notar. Nos dias seguintes, a figura continuou aparecendo. Sempre no mesmo lugar. Sempre olhando para mim. Até que certa tarde, ela não estava mais na varanda. Ela estava mais perto da estrada. No dia seguinte, mais perto ainda. Era como se estivesse diminuindo a distância entre nós. Comecei a ter medo de pegar o ônibus. Passei a observar as janelas da escola, o pátio, os corredores. E então a vi novamente. No alto de uma colina atrás do ginásio, imóvel, observando. Na volta para casa, entrei correndo no ônibus e procurei pela figura. Não estava do lado de fora. Estava sentada lá dentro, no último banco. Ninguém reagia. Os alunos conversavam normalmente. O motorista mantinha os olhos na estrada.
Só eu parecia enxergá-la. Durante todo o trajeto, ela permaneceu parada. Quando chegamos à minha parada, fiquei congelado. Precisava passar pelo corredor para sair. Levantei devagar. A figura continuou me observando. Passei por ela sem respirar. Desci do ônibus e corri para casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete preso à porta do meu quarto. Não havia assinatura. Apenas uma frase escrita com letras tortas. Agora que você me viu, eu também posso ver você. Desde então, mantenho as cortinas fechadas todas as noites, porque às vezes, quando olho pela janela, vejo uma silhueta parada na beira da floresta. E ela parece estar um pouco mais próxima a cada dia. Durante quase 3 anos, eu peguei o mesmo ônibus para ir ao trabalho. Todos os dias eram iguais. Eu passava em uma pequena padaria perto do terminal, comprava um café e encontrava as mesmas pessoas no ponto. Havia um senhor chamado Mauro, uma professora chamada Denise e um rapaz chamado Lucas. Nunca fomos exatamente amigos, mas depois de tanto tempo compartilhando a mesma rotina, acabamos criando uma certa familiaridade. Até a manhã em que Mauro não apareceu. Achei estranho. Ele nunca faltava. O motorista esperou alguns minutos e depois seguiu viagem. Foi quando uma mulher entrou no ônibus. Eu nunca tinha visto antes. Ela era extremamente alta e magra. Usava roupas antiquadas, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. O mais estranho era que parecia não piscar. Ela entrou sem dizer uma palavra, sem pagar a passagem, sem olhar para ninguém. Foi direto para o banco atrás de Denise. Durante toda a viagem, permaneceu sentada ali, observando. Denise percebeu. Vi quando ela olhou para trás várias vezes. Vi quando trocou de assento. E vi a mulher levantar e sentar exatamente atrás dela novamente. No dia seguinte, Denise não apareceu. A mulher, sim. Dessa vez, ela sentou atrás de Lucas. O mesmo comportamento, o mesmo olhar, o mesmo silêncio. Na manhã seguinte, Lucas também desapareceu. Ninguém parecia preocupado. Os colegas de trabalho apenas comentaram que talvez ele tivesse mudado de emprego. A família de Denise não atendia minhas ligações. Os conhecidos de Mauro diziam que ele havia ido embora da cidade. Era como se todos simplesmente aceitassem o desaparecimento das pessoas. Mas eu sabia que havia algo errado. Nos dias seguintes, continuei pegando o ônibus. A mulher continuava aparecendo. E agora ela sentava atrás de mim. Eu podia sentir sua presença. Não importava onde eu escolhesse sentar. Quando olhava pela janela, via seu reflexo observando meu rosto. Quando fechava os olhos, sentia seu olhar. Uma semana depois, parei de usar o ônibus. Passei a ir ao trabalho de bicicleta. Depois de alguns dias, a sensação desapareceu. Achei que estava livre. Então, certa noite, fui ao supermercado. Enquanto aguardava na fila do caixa, percebi alguém atrás de mim. Meu sangue gelou. Era ela. Imóvel, silenciosa, observando. Abandonei minhas compras e fui embora. Naquela mesma noite, fiz as malas. Não contei para ninguém. Mudei de cidade, troquei de emprego, troquei de número, troquei tudo.
Durante meses, achei que tinha escapado. Até ontem. Eu estava voltando para casa quando vi uma mulher sentada sozinha em um banco de praça. Ela usava roupas antigas, era alta demais, magra demais. E quando passei por ela, ela sorriu. Pela primeira vez. Hoje de manhã, encontrei uma fotografia antiga presa na porta do meu apartamento. A imagem mostrava um ônibus cheio de passageiros. Todos estavam borrados, exceto uma pessoa. Eu, sentado na última fileira. E atrás de mim estava ela.